Olhei para o meu telemóvel, lendo a mensagem de texto pela 10ª vez. As palavras não tinham mudado. Não posso ir jantar hoje. Reunião de emergência com clientes de Xangai. Não esperes por mim. O nosso jantar do 15º aniversário, o que tínhamos planeado há 6 meses. A reserva no Le Ciel que exigiu mexer uns pauzinhos e pedir favores. A noite para a qual eu tinha comprado um vestido novo, para a qual tinha passado 3 horas no salão a preparar-me. Cancelada com uma mensagem de texto. 10 horas antes. Pousei o telemóvel virado para baixo na bancada de mármore da nossa ilha de cozinha, a que Daniel tinha insistido durante a nossa renovação no ano passado. Só o melhor para a casa dos Morgan, tinha dito ele ao designer. Só o melhor. Antes de voltarmos a entrar, digam-nos de onde estão a sintonizar. E se esta história vos tocar, certifiquem-se de que estão inscritos, porque amanhã guardei algo muito especial para vocês. Fui para a janela da nossa penthouse, olhando para a linha do horizonte de Chicago, enquanto o sol da tarde lançava longas sombras entre os edifícios. 15 anos de casamento reduzidos a 11 palavras frias. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma promessa de me compensar. Apenas uma ordem para não esperar. O meu reflexo olhava-me fixamente. Olivia Morgan, 43 anos. Ainda atraente daquela forma polida que vem de cuidados de pele caros e pilates regulares. A mulher que desistiu de uma carreira promissora em análise financeira para apoiar a ascensão meteórica do marido na Morgan Klein Investment Partners. A empresa não tinha apenas o seu nome por coincidência. O Daniel tinha-a construído do nada, comigo ao seu lado em cada passo do caminho. Cada evento de networking, cada jantar com clientes, cada decisão estratégica, eu estava lá. Não só como braço de ferro, mas como a sua caixa de ressonância, o seu conselheiro estratégico não oficial. Eu acreditava que éramos parceiros. Na vida, se não no papel timbrado oficial da empresa. O meu telemóvel voltou a tocar. Um lembrete de calendário para a nossa reserva das 20 horas. Desviei-o com mais força do que a necessária. Clientes de Xangai. Murmurei, indo para o nosso bar e servindo-me de um copo de Barolo que tínhamos guardado para uma ocasião especial. Essa é nova. Não era claro. As reuniões de emergência do Daniel tinham vindo a aumentar de frequência no último ano. Sempre de última hora. Sempre inevitáveis. Sempre até altas horas da noite. Eu não era parva. Suspeitava. Há meses. Mas suspeitar e saber são coisas completamente diferentes. O saber tinha chegado há 3 semanas. Bebi um longo gole de vinho, recordando o momento com perfeita clareza. Daniel tinha deixado o portátil aberto quando a mãe ligou. Tinha corrido para a varanda para atender a chamada. Eleanor Morgan nunca tolerava que a mandassem para o voicemail. Apareceu uma notificação no seu ecrã. Um e-mail de confirmação do Hotel Península. Reserva de suíte. Antes de voltarmos a entrar, digam-nos de onde estão a sintonizar, e se esta história vos tocar, certifiquem-se de que estão inscritos, porque amanhã guardei algo muito especial para vocês. Esta noite, o nosso aniversário. Eu podia tê-lo confrontado nessa altura. Parte de mim queria fazê-lo. Em vez disso, esperei. Observei. Recolhi informação como a analista que tinha sido em tempos, extractos de cartões de crédito, recibos, de Uber a altas horas da noite. Uma misteriosa cobrança recorrente numa boutique que definitivamente não vendia roupa de homem. Um segundo telemóvel que descobri no saco de golfe dele enquanto procurava um brinco perdido. Trancado, claro. Mas a capa personalizada apresentava um desenho minimalista de uma raposa. O mesmo desenho que eu encontraria mais tarde num isqueiro dourado no bolso do seu fato. Um isqueiro que certamente não era meu, uma vez que nenhum de nós fumava. O vinho tinha agora um sabor amargo. Pousei-o e dirigi-me ao nosso escritório em casa. Daniel acreditava que eu não sabia as suas palavras-passe. Acreditava em muitas coisas que não eram verdadeiras. Abri o e-mail dele, encontrei a confirmação do hotel e olhei para o nome do segundo hóspede. Sophia Reynolds. Uma pesquisa rápida.
Mostrou que ela tinha 28 anos. Uma ex-modelo que se tornou executiva de marketing de uma empresa que, convenientemente, se tornou uma das clientes de Morgan Klein no ano passado. O seu Instagram estava cheio de imagens cuidadosamente selecionadas, férias exóticas, roupas de marca e citações motivacionais sobre construir o seu império e saber o seu valor. A ironia não se perdeu em mim. Fechei o portátil. A minha decisão estava tomada. Nada de confrontos. Ainda não. Daniel Morgan tinha me ensinado algo valioso ao longo de 15 anos. O timing é tudo. E esta noite, enquanto ele jantava e bebia com a amante numa suíte de hotel que eu estava essencialmente a pagar, eu iria pôr em marcha uma cadeia de acontecimentos que mudaria as nossas vidas para sempre. Desci as escadas até ao nível da garagem do nosso prédio. O empregado acenou com a cabeça quando me aproximei. Boa noite, Sra. Morgan. Vai levar o Aston a passear esta noite? O Aston Martin DB11. O orgulho e a alegria do Daniel. A prenda do seu quatrinésimo aniversário há 3 anos. O carro que ele gastava mais em manutenção do que a maioria das pessoas gasta em aluguer. O carro com a matrícula personalizada, MRGN 1. Porque o Daniel Morgan tinha de ser sempre o número 1. Só estou a verificar uma coisa, Jeff. Respondi com um sorriso prático. Surpresa de aniversário. Jeff acenou com a cabeça com conhecimento de causa. Trabalhava no nosso edifício há anos. Tinha visto o declínio constante da atenção de Daniel, a frequência crescente das suas noitadas. A equipa sempre soube. Eles viam sempre. O carro brilhava sob as luzes da garagem. Um azul escuro metálico que mudava de azul marinho para roxo, consoante a luz que incidia sobre ele. Passei a mão ao longo do seu acabamento impecável, lembrando-me da cara do Daniel quando o tinha trazido para casa pela primeira vez. A alegria pura, o orgulho. É uma peça de legado, Liv, tinha-me dito ele. O tipo de carro que já não se fabrica. Arte automóvel para investimento. Abri a porta do condutor com a chave suplente que raramente usava. O interior em pele ainda cheirava a novo. No porta-luvas, encontrei o que procurava. O título de propriedade e o registro. E algo mais. Uma pequena caixa de veludo. O meu coração saltou. Por um momento ridículo, pensei que poderia ser um presente de aniversário que ele tinha escondido ali. Lá dentro estava um par de botões de punho de ouro em forma de raposa. A condizer com o isqueiro. A condizer com ela. Fechei a caixa com um estalido e guardei-a no bolso juntamente com os documentos do carro. Tenho de fazer mais uma paragem. De volta ao nosso apartamento, vesti o vestido que tinha comprado para esta noite. Uma seda vermelha profunda que custou mais do que o meu. Primeiro mês de renda em Chicago, há 15 anos. Maquilhei-me com cuidado, com precisão, uma armadura para a batalha que se avizinhava. Depois fui ao nosso cofre, escondido atrás de um quadro no escritório do Daniel. Outro código que ele pensava que eu não conhecia. Lá dentro havia vários documentos, algumas joias e dinheiro para emergências. Levei apenas o que era legalmente meu, as pérolas da minha avó, os brincos de diamantes que tinha herdado da minha mãe e o meu próprio passaporte. Deixei a coleção de Rolex dele intacta. Não era uma ladra. No entanto, tirei fotografias de certos documentos. Informações bancárias, listas de clientes, provas de alguma contabilidade criativa que o Daniel tinha implementado no ano passado quando pensou que eu não estava a prestar atenção. Seguro, não chantagem. Há uma diferença. O meu telefone tocou com uma mensagem. Não era o Daniel. Ele estava certamente ocupado. Era a minha irmã Kate. Feliz aniversário. Como está a correr o jantar chique? Obriga-o a tirar muitas fotografias? Quero ver esse vestido em ação. Fiquei a olhar para a mensagem e depois tomei outra decisão. Telefonei-lhe. Kate? Preciso de um favor. Um grande. 2 horas depois, sentei-me à frente de Victor Chen numa sala privada do Drake Hotel. Victor tinha sido meu chefe há 15 anos, antes de eu deixar a análise financeira para apoiar as ambições de Daniel. Também tinha sido meu amigo.
um dos poucos que eu mantivera. Devo dizer, Olivia, que isto é inesperado. Victor estudou-me por cima do seu whisky. Quando ligaste, pensei que querias recomendações de restaurantes para o teu aniversário. Ah, vida é cheia de surpresas, respondi fazendo deslizar uma pasta sobre a mesa. Algumas menos agradáveis do que outras. Victor abriu-a, examinando o conteúdo. O título do Aston Martin, agora com uma nova assinatura a transferir a propriedade. E uma proposta de negócio que eu tinha estado a aperfeiçoar discretamente durante meses. Estás a vender-me o carro do Daniel? As sobrancelhas dele ergueram-se. Ele sabe disto? Está em meu nome, disse eu simplesmente. Uma estratégia fiscal que o Daniel implementou no ano passado. Colocou vários bens em meu nome para criar uma situação mais favorável para as suas participações na empresa. Os olhos de Victor estreitaram-se. Ele não se tinha tornado um dos mais bem-sucedidos capitalistas de risco de Chicago por lhe faltarem pormenores. E o plano de negócios? Morgan Financial Analytics? Ele tocou no segundo documento. Isto não tem nada a ver com a empresa do Daniel. Correto. É a minha. Uma empresa de análise financeira especializada em identificar oportunidades de investimento negligenciadas para mulheres empresárias. Bebi um gole do meu martini. Algo que o mercado precisa desesperadamente. E está a usar o carro dele para a financiar. Estou a usar o meu carro para financiar o meu negócio. Corrigi. O carro vale aproximadamente $240 mil. Estou a oferecer-lhe por $220 mil em dinheiro esta noite. Em troca, recebe um veículo de prestígio por um preço abaixo do valor de mercado, e eu recebo o capital inicial para a minha empresa. Victor inclinou-se para trás, estudando-me com novos olhos. Não como a mulher de Daniel Morgan, mas como Olivia Winters, a analista a quem ele tinha chamado o talento mais promissor da sua geração. O que é que o Daniel acha deste novo empreendimento? Eu sorri sem humor. O Daniel está de momento indisposto com a amante de 28 anos no Península, onde estão a celebrar o que deveria ter sido o meu 15º aniversário de casamento. A expressão de Victor passou da surpresa à compreensão, e a algo parecido com respeito. Eu sempre disse que ele não te merecia, disse ele calmamente. Depois puxou do telemóvel. Vou mandar transferir o dinheiro imediatamente. A minha coleção tem vindo a perder um verdadeiro Grand Tourer britânico. Enquanto Victor tratava da transferência, senti uma estranha calma apoderar-se de mim. Não a raiva ardente de uma mulher desprezada, mas a determinação fria de um estratega a ver 6 jogadas à frente. À meia-noite, tinha $220 mil numa nova conta comercial, um contrato de arrendamento assinado para um pequeno escritório, no West Loop e o início de uma nova vida. Quando regressei à nossa penthouse, que não seria nossa durante muito mais tempo, recebi uma última mensagem de texto do Daniel. A reunião está atrasada. Vou ficar no escritório. Vou amanhã cedo para Xangai. Deixei o teu presente de aniversário na cômoda. Em cima da cômoda estava uma pequena caixa azul. Dentro estava um pendente de diamantes que deve ter custado pelo menos $15 mil. Acompanhava-o um cartão. Para a minha esposa que me apoia, ansioso pelos próximos 15. Com amor, D. Voltei a colocar o pendente na caixa e pulo de lado. Depois tirei as minhas alianças de casamento e de noivado, colocando-as ao lado da prenda do Daniel. Já não ia precisar de nenhum deles. Passei a noite a preparar a infraestrutura da minha nova empresa. Domínio do sítio web, endereços de correio eletrônico, formulários de registro comercial. Ao amanhecer, a estrutura da Morgan Financial Analytics estava pronta. Sim, mantive o nome Morgan. Após 15 anos, tinha-o merecido. Daniel podia lutar comigo por ele se quisesse, mas eu suspeitava que ele teria preocupações maiores muito, em breve. Estava a finalizar a minha lista de potenciais clientes quando ouvi o elevador da nossa penthouse ativar-se. 5h47 da manhã. Daniel regressava do seu escritório, sem dúvida para tomar um duche e mudar de roupa antes da sua viagem fictícia a Xangai. Fechei o meu portátil
e esperei na ilha da cozinha, vestida com uma blusa branca e uma saia lápis preta, pronta para o meu primeiro dia como diretora-geral da minha própria empresa. As portas do elevador abriram-se e Daniel saiu, com um ar amarrotado, mas satisfeito consigo próprio. Ficou paralisado quando me viu. Liv? Levantaste-te cedo. Ele recuperou rapidamente, movendo-se para beijar a minha bochecha. Virei-me, deixando que os seus lábios se encontrassem com os meus. Recebeste a minha prenda? Recebi, respondi, a minha voz firme. Muito generoso. Também tenho uma coisa para ti. Fiz passar um envelope pelo balcão. No interior havia fotografias. Daniel e Sofia a entrar no The Península, com carimbo de data e hora. Daniel e Sofia num jantar 2 semanas antes. Daniel e Sofia em Cabo San Lucas no mês passado. Uma viagem que ele dizia ser um retiro de golfe para clientes. Olhou para as fotografias, com o rosto a passar pelo choque, pela raiva e pelo cálculo, mais depressa do que a maioria das pessoas poderia acompanhar. Mas eu tinha 15 anos de leitura das expressões de Daniel Morgan. Olivia, eu posso explicar? Não é preciso. Interrompi calmamente. Não estou interessada em explicações. Ou desculpas. O que me interessa é o divórcio. Ele endireitou-se, ajustando o casaco do fato amarrotado. Um homem a preparar-se para uma negociação. Estás chateada. Eu compreendo. Devíamos discutir isto quando estivermos ambos mais calmos. Eu cancelo. Xangai e... Não há nenhuma viagem a Xangai, Daniel. Nunca houve. Abri o meu portátil, rodando-o para lhe mostrar o e-mail de confirmação do The Península. Tal como não houve nenhum retiro de golfe para clientes no Cabo. Não, houve reuniões tardias com os investidores de Singapura no mês passado. Nem chamadas de emergência com Frankfurt que te mantiveram fora até as 3 da manhã. Os seus olhos endureceram. Daniel estava agora em modo de negócios. Ótimo. Já mostraste o teu ponto de vista. Vamos telefonar ao meu advogado e chegar a um acordo justo. O acordo pré-nupcial tornou-se inválido quando misturaste as nossas finanças no ano passado. Interrompi. Lembras-te daquela estratégia fiscal? Colocar os bens em meu nome? A casa, os carros, a propriedade de férias no Michigan? Ele empalideceu ligeiramente. Os meus advogados contestariam isso. Eles podem tentar, mas há mais. Abri outra pasta no meu portátil que mostrava registros financeiros. Estas transações questionáveis com a conta Harrison. As reuniões não declaradas com a Golden Tree antes do anúncio da fusão. As contas offshore. Está a ameaçar-me? A voz dele baixou, agora perigosa. Depois de tudo o que te dei? Não estou a ameaçar. Estou a estabelecer parâmetros. Fechei o portátil. Eu não quero um divórcio público e confuso, tal como tu. Iria prejudicar a empresa. Prejudicaria a tua reputação. Portanto, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos declarar diferenças irreconciliáveis. Eu fico com a propriedade de Michigan, as minhas contas pessoais e a propriedade total da Morgan Financial Analytics, a minha nova empresa. Tu ficas com esta penthouse, a tua empresa e a tua reputação intactas. A tua nova empresa? A confusão juntou-se à raiva no seu rosto. A minha empresa de análise financeira, financiada com a venda do Aston Martin. Eu sorri com o seu choque. O que me faz lembrar que o Jeff vai precisar do espaço da garagem para o novo inquilino que se vai mudar na próxima semana. O rosto de Daniel ficou vermelho escuro. Vendeste o meu carro? O meu DB11? Isso é meu. Terminei por ele. Legalmente. Verifica o título. A tua estratégia fiscal. Lembras-te? Ele parecia que ia explodir, com as mãos cerradas em punhos, mas de repente esvaziou-se, calculando o custo de lutar comigo. Isto ainda não acabou, Olivia. Oh, mas acabou, Daniel. Levantei-me, juntando as minhas coisas. 15 anos. Foi o que deitaste fora pela Sophia Reynolds. Espero que ela valha a pena. Dirigi-me para o elevador. Depois fiz uma pausa. Já agora, tomei a liberdade de desmarcar a minha agenda para as próximas semanas.
Não faz sentido manter a ficção da esposa corporativa que dá apoio. A Sofia pode assumir essas funções agora. O elevador chegou com um toque suave. Onde é que vais? Perguntou. Ele, ainda a tentar perceber como é que o equilíbrio de poder tinha mudado completamente. Trabalhar. Respondi simplesmente. Tenho uma empresa para construir. Quando as portas do elevador se fecharam sobre o rosto atônito de Daniel, senti algo que não experimentava há anos. Liberdade. Não a liberdade ilusória de férias caras e roupas de marca, mas a verdadeira. Liberdade para criar, para liderar, para me tornar a mulher que eu havia deixado de lado há 15 anos. A Morgan Financial Analytics teria sucesso ou fracassaria nos meus termos. A minha visão. As minhas regras. E quanto ao Daniel e a sua jovem amante? Estavam prestes a aprender uma lição valiosa sobre a mulher que tinham subestimado. Saí do elevador e entrei no ar fresco da manhã, o primeiro dia da minha nova vida. Estava à minha frente como uma estrada aberta, mas isto era apenas o começo. Daniel Morgan podia ter me ensinado sobre o timing, mas estava prestes a aprender algo muito mais importante: nunca subestimar uma mulher sem nada a perder. O carro que estava à minha espera não era um Aston Martin. Era um Audi preto sensato, que eu tinha comprado ontem. Prático, profissional, meu. Quando me sentei ao volante, o meu telemóvel recebeu uma mensagem de Kate. Operação Phoenix concluída? Precisa de reforços? Sorri e escrevi a minha resposta. Fênix a subir. Aguardem instruções. Depois conduzi em direção ao West Loop, em direção ao meu novo escritório, em direção ao futuro que estava finalmente a reivindicar para mim, atrás de mim. A penthouse encolheu-se no meu espelho retrovisor, juntamente com a vida que eu pensava ser minha. À minha frente havia incertezas, desafios e, pela primeira vez em 15 anos, possibilidades livres das ambições de Daniel Morgan. Eu tinha sido a esposa solidária de Daniel Morgan durante 15 anos. Agora era a altura de me tornar Olivia Morgan, diretora executiva. E eu estava apenas a começar. O meu novo escritório no West Loop não era impressionante. Apenas 800 metros quadrados no quarto andar de um edifício industrial renovado. 100 bancadas de mármore. Nada de janelas do chão ao teto com vista para o Lago Michigan. Nenhuma obra de arte original cuidadosamente selecionada pelo designer de interiores que Daniel tinha contratado para a Morgan Klein. Mas era meu. Cada metro quadrado. Todas as decisões. Pousei a minha mala na secretária vazia que tinha comprado ontem e observei o meu reino. Paredes de tijolo à vista. Chão de betão. 2 pequenos escritórios e uma sala de conferências com portas de vidro. A mobília chegaria amanhã, juntamente com o equipamento informático. Hoje era dia de preparar o terreno. O meu telemóvel não tinha parado de tocar desde que saíra da penthouse. O Daniel tinha me ligado 6 vezes. Depois passou para as mensagens de texto. Isto é de loucos, Olivia. Vamos falar sobre isto de forma racional. Estás a cometer um grande erro. Os meus advogados vão entrar em contato. Silenciei as notificações e concentrei-me na minha lista de tarefas. Tinha me dado 2 semanas para pôr a Morgan Financial Analytics a funcionar. 2 semanas antes de os clientes entrarem por aquelas portas à espera de uma empresa polida e profissional, pronta a analisar as suas situações financeiras. Não deixava de ser irônico que as competências que tornavam isto possível fossem as que eu tinha aperfeiçoado como sócia não oficial do Daniel. Planear eventos, gerir empreiteiros, criar experiências profissionais sem falhas. Durante 15 anos, tinha aplicado esses talentos para melhorar a sua imagem, o seu sucesso. Agora, serviriam para o meu próprio. Uma batida na porta interrompeu os meus pensamentos. Kate estava ali, com os braços carregados de café, bolos e um pequeno vaso de plantas. A minha irmã mais nova, por 4 anos, sempre foi a rebelde da família. Desistiu da escola de gestão. Para se dedicar ao design de interiores, divorciou-se do seu marido perfeito no papel, ao fim de 2 anos,
Construiu a sua própria empresa de design a partir do zero. Eu devia ter prestado mais atenção ao seu exemplo. Bem-vinda ao empreendedorismo, anunciou ela pousando tudo na minha secretária vazia. É assustador, estimulante e a melhor decisão que alguma vez tomarás. Aceitei o café com gratidão. A mãe ficou muito zangada quando lhe contaste? A nossa mãe, Patricia Winters, era da velha guarda da sociedade de Chicago. Os casamentos eram para toda a vida. As aparências importavam acima de tudo. Os escândalos deviam ser evitados a todo o custo. Numa escala de 1 a 1 colapso nuclear? Kate fez uma careta. Digamos que ela já ligou para o padre McDermott para falar da tua alma imortal. Eu ri-me, apesar de tudo. Ela sabe que foi o Daniel que fez batota, certo? Pormenores. Kate acenou com desdém. Tu é que estás a perturbar a ordem social. A transgressão de Daniel é praticamente esperada na visão de mundo dela. As esposas aguentam, os homens vagueiam. Algo sobre a ordem natural. Bebi o meu café, pensando em todos os almoços do clube de campo onde exatamente essa filosofia tinha sido reforçada. Os olhares de conhecimento entre as mulheres quando se falava no nome de certos homens. O conselho, silencioso de concentrar-se nas suas bênçãos quando os casamentos vacilavam. E o papá? O nosso pai, Thomas Winters, tinha sido mais calmo, menos preocupado com a posição social, mais concentrado na sua carreira acadêmica. Surpreendentemente, a equipa de Olivia. Kate sorriu. Disse que já era a altura de usares esse teu cérebro para outra coisa que não fosse organizar a vida do Daniel. Depois a mãe fez-lhe aquele olhar e ele fingiu estar muito interessado nas palavras cruzadas. Uma mensagem de texto acendeu-se no meu telemóvel, vinda de um número que não reconheci. Fala a Sofia. Precisamos de falar. Mostrei o ecrã a Kate. As suas sobrancelhas ergueram-se. A patroa está a contactar? Jogada ousada. Provavelmente, foi ideia do Daniel. Respondi, pondo o telemóvel de lado sem responder. Ele está a aperceber-se de que a sua estratégia fiscal lhe saiu espetacularmente pela culatra. Vai tentar de tudo para recuperar o controlo. Estás preocupado? Com o que ele possa fazer? Perguntou Kate, subitamente séria. Eu considerei a pergunta. Daniel é perigoso quando encurralado. Mas também é prático. Uma batalha pública prejudica a sua reputação, a posição da firma, a confiança dos clientes. Ele vai ficar furioso, ameaçar e depois vai acabar por calcular a saída mais eficiente desta confusão. E isso protege-o? Isso, disse eu, puxando do meu portátil. E isto? Mostrei-lhe o ficheiro que tinha compilado. Registros financeiros, comunicações, provas de cortes éticos que não se qualificariam como ilegais, mas que levantariam sérias preocupações junto dos clientes e dos reguladores. A pólice de seguro, expliquei. Não é para chantagem, apenas proteção. O Daniel compreende a destruição mútua assegurada. Kate estudou-me com novos olhos. Sabes, Liv, sempre pensei que tivesses apagado a tua luz por ele. Desempenhou o papel de esposa solidária durante tanto tempo que se esqueceu de quem era. Mas talvez estivesses apenas à espera do momento certo. Se calhar estava, concordei. Ou talvez tenha chegado ao meu ponto de ruptura. Fechei o portátil. De qualquer forma, tenho trabalho a fazer. Kate levantou-se. A entrega da mobília está marcada para as 8 da manhã de amanhã. Já arranjei pintores para esta tarde. Aquele bege tem de desaparecer. E o pessoal de TI estará aqui ao meio-dia. Mais alguma coisa que a tua fada madrinha possa produzir por magia? Sorri, genuinamente comovida. Apenas o vosso apoio. Significa tudo. Podes contar com ele. Ela abraçou-me com força. E Liv, estou orgulhosa de ti, aterrorizada por ti, mas muito orgulhosa. Depois de Kate ter saído, passei a manhã a telefonar a potenciais clientes, antigos colegas,
contactos de conselhos de administração de instituições de caridade, mulheres que tinha conhecido em vários eventos e que geriam os seus próprios negócios. Não mencionei o divórcio. Apenas que tinha lançado a minha própria empresa, especializada em análise financeira para mulheres empresárias. Ao meio-dia, tinha 3 reuniões marcadas para a próxima semana. Pequenos clientes, mais um começo. Os pintores chegaram a 1 hora, transformando as paredes beges num branco limpo com detalhes em azul marinho. Profissional sem ser estéril. As cores da minha nova marca, nada parecidas com o borgonha e o dourado da Morgan Klein. O meu telemóvel voltou a tocar. Daniel. Contra o meu bom senso atendi. Sim? Tenho estado a ligar toda a manhã. A voz dele era bem controlada. O Daniel Morgan que os clientes e os colegas viam, razoável, comedido, imponente. Tenho estado a trabalhar. Respondi. Começar um negócio requer concentração. Olivia, fala a sério. Esta pequena rebelião mostrou o teu ponto de vista. Eu estava errada. Peço desculpa. Mas esta tua empresa não é realista. Vem para casa. Discutiremos as condições. Condescendência na sua voz, a certeza absoluta de que eu falharia sem ele, acendeu algo frio e duro no meu peito. Não, Daniel. Não há nada para discutir. Já tomei a minha decisão. O carro, disse ele com a voz a endurecer. Vendeste o meu carro. O meu carro, corrigi. E sim, converti um ativo com fraco desempenho em capital de risco. Uma boa decisão. Financeira. Uma gargalhada aguda e sem humor. Achas que isto é um jogo? Achas que pode simplesmente ir embora e ficar com o que é meu? Depois de tudo o que te dei? Dar-me? Eu mantive a minha voz nivelada. Eu dei-te 15 anos, Daniel. 15 anos de apoio, aconselhamento e parceria. Ajudei a construir a Morgan Klein tanto quanto tu. A partir das linhas laterais, ele zombou. Planear festas e encantar esposas não é o mesmo que construir uma empresa. Sabes que foi mais do que isso. Quem é que analisou a aquisição da Westridge? Quem é que viu a oportunidade com a Green Tech antes de qualquer outra pessoa? Quem vos dissuadiu do desastre que teria sido a fusão com a Palmer? Silêncio. Depois. Isso é diferente. Não, não é. Eu é que não recebi os louros. Ou o título. Ou a indemnização. Respirei fundo. Esta conversa é inútil. Contactem o meu advogado se tiverem algo de substancial para discutir. Contactarei, prometeu ele com a voz fria. E Olivia? Errou drasticamente nos cálculos. Eu construí o meu sucesso. Tu vieste à boleia. Sem mim, não és nada. Terminei a chamada e pousei o telefone com cuidado, recusando-me a deixar que as minhas mãos tremessem. A dúvida instalou-se, indesejável, mas persistente. Estaria ele certo? 15 anos é muito tempo para nos definirmos através do sucesso de outra pessoa. E se eu não conseguisse fazer isto? E se a Morgan Financial Analytics falhasse antes mesmo de começar? O meu telemóvel recebeu um e-mail. Victor Chen. Olivia, tomei o pequeno almoço com a Sarah Levinson esta manhã. Mencionei o teu novo empreendimento. Ela está interessada em discutir a carteira de investimentos da sua fundação. Informação de contacto em anexo. Já agora, o Aston conduz. Lindamente. Valeu cada cêntimo. Victor, Sarah Levinson. A Sarah Levinson. A fundação da sua família geria mais de 300 milhões de dólares em ativos. E era uma pedra angular da filantropia de Chicago. Tinha-a encontrado várias vezes em eventos, sempre como a mulher do Daniel. Tinha sido educada, mas distante. Até a angariação de fundos para a alfabetização do ano passado, quando acabamos por nos sentar juntos. Passamos a noite a discutir estratégias de investimento para organizações sem fins lucrativos, e ela pareceu genuinamente impressionada com os meus conhecimentos. Um potencial cliente importante entregue a mim por Victor. Talvez o Daniel estivesse errado. Talvez eu não fosse nada sem ele. No final do dia, tinha um escritório acabado de pintar,
reuniões com 7 potenciais clientes, incluindo Sarah Levinson, e o início de um plano de negócios que poderia realmente ter sucesso. Estava exausto, mas entusiasmado, quando me dirigi para o condomínio de Kate em Lincoln Park, onde ficaria até encontrar a minha própria casa. Nem pensar que ia dormir na penthouse mais uma noite. Não com as coisas de Daniel lá. Não com 15 anos de memórias gravadas em cada quarto. A casa de Kate era o oposto do luxo estéril a que eu tinha me acostumado. Eclética, colorida, cheia de arte, livros e vida. Ela cumprimentou-me com vinho e comida do nosso restaurante tailandês favorito. Então, disse ela sentando-se no seu sofá de grandes dimensões. Conta-me, como foi o primeiro dia do resto da tua vida? Contei-lhe tudo. Os clientes, o escritório, o telefonema do Daniel. Ele está assustado, observou Kate. Homens como o Daniel só atacam quando estão aterrorizados. Tu desafiaste toda a sua visão do mundo. Na cabeça dele, tu existias, para apoiar o seu sucesso. Agora estás a competir com ele. Mas eu não estou, argumentei. Mercado diferente, serviços diferentes. Não importa. Estás a estabelecer-te como igual a ele. Essa é a ameaça. Ela encheu-me o copo, de vinho. O que é que a advogada Rita disse? Rita Chen, irmã de Victor e uma das melhores advogadas de divórcio de Chicago. Liguei-lhe imediatamente depois de ter decidido deixar o Daniel. Ela está preparada para que a equipa dele conteste a invalidação do acordo pré-nupcial, mas está confiante. A mistura de bens é clara e ela encontrou precedentes. Além disso, temos a vantagem do que eu sei sobre as práticas comerciais dele. E a namorada? Kate perguntou. Mais alguma comunicação dela? Abanei a cabeça. Só aquela mensagem. Não respondi. Ótimo. Kate acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Deixa-a pensar. Deixa-a preocupar-se. Meu telemóvel voltou a tocar. Um e-mail de um endereço desconhecido. C. Reynolds e Fox Marketing, Tatum.com, Sofia Reynolds. Olivia. Compreendo que tenhas ignorado a minha mensagem. Mas isto também afeta a minha reputação profissional. O Daniel está a dizer aos clientes que eu não sabia nada sobre a situação do casamento dele. Que é tudo um mal-entendido. Precisamos de coordenar as nossas respostas. Por favor, liga-me. Sofia. Mostrei o e-mail a Kate. Ela soltou um assobio, baixo. Ela está preocupada com a sua reputação profissional enquanto dorme com um homem casado? A dissonância cognitiva é impressionante. Fechei o e-mail sem responder. Fosse qual fosse o jogo que Sofia e Daniel estavam a jogar, eu não queria fazer parte dele. O Daniel vai tentar pintar-te como a vilã, avisou Kate. A mulher vingativa, que se vai vingar, que lhe tira o carro, que abre um negócio concorrente. Deixa-o tentar, respondi. A comunidade financeira de Chicago é pequena. As pessoas conhecem-nos aos dois. Tirarão as suas próprias conclusões. A verdade é que eu não queria uma batalha pública. Não queria expor o caso do Daniel ou as suas manobras financeiras. Não por lealdade a ele, mas porque me recusava a ser definida pela sua traição. A Morgan Financial Analytics teria sucesso, pelos seus próprios méritos, não como uma nota de rodapé num escândalo. Nessa noite, o sono foi difícil. Sonhos de escritórios vazios, clientes rindo, o rosto zombeteiro de Daniel. Acordei às 4 da manhã, com a mente a pensar em tudo o que poderia correr mal. Em vez de lutar contra isso, levantei-me, fiz café e trabalhei. Quando Kate saiu, às 7h30, eu já tinha completado as projeções financeiras da empresa, redigido os pacotes de serviços e delineado o meu discurso para Sarah Levinson. Dormiste alguma coisa? Perguntou Kate, olhando para a pilha de papéis espalhados pela mesa de jantar. O suficiente. Menti. Vou encontrar-me com a entrega da mobília às 8h00. Kate estudou-me, preocupada. Liv, isto é uma maratona, não um sprint. Não, tens de provar o teu valor em 2 dias.
Tenho algo a provar a mim própria. Respondi. Que sou capaz de fazer isto. Que 15 anos com o Daniel não apagaram quem eu era antes. A expressão de Kate suavizou-se. E quem era essa? Às vezes esqueço-me que houve uma Olivia antes do Daniel. Lembrei-me dos meus dias na Chain Financial, antes de conhecer o Daniel naquela gala de caridade. 28 anos, analista em ascensão, confiante nas minhas capacidades e no meu futuro. Alguém que nunca questionou o seu valor, disse eu finalmente. Alguém que sabia exatamente o que trazia para a mesa. Kate apertou a minha mão. Ela ainda está lá, e ela tem isto. Cheguei ao escritório quando o caminhão de entrega de móveis parou. As horas que se seguiram foram um borrão de direcionar colocações, supervisionar a instalação de TI e coordenar com a empresa de sinalética. Ao meio-dia, a Morgan Financial Analytics parecia uma empresa a sério, moderna, mas não na moda, profissional, mas não estéril. Exatamente. A imagem que eu queria projetar. O meu telemóvel tocou. Uma mensagem de Rita Chain. Os advogados do Daniel contactaram-nos. Querem uma reunião. Quinta-feira, às 14 horas, no meu escritório. Mandei uma mensagem a concordar. Era melhor enfrentar Daniel com a presença de um representante legal. Momentos depois, chegou outra. Mensagem, esta de um número desconhecido. Sei o que estás a fazer. Não vai resultar. Vais arrepender-te. SS. Sofia? Ou outra pessoa do círculo do Daniel? Mostrei-o a Rita quando ela ligou para confirmar a reunião de quinta-feira. Documenta tudo, aconselhou ela. Não responda, mas mantenha os registros. Se eles estão a passar a intimidação, isso mostra a fraqueza da sua posição. Ao fim da tarde, estava a rever ficheiros de potenciais clientes quando a porta do meu escritório se abriu sem bater. Eleanor Morgan estava à minha porta, imaculada como sempre, num fato Chanel feito à medida, com o cabelo prateado perfeitamente penteado. A mãe do Daniel. A minha sogra há 15 anos. Então, disse ela, olhando em volta com um desdém mal escondido. Este é o seu pequeno projeto. Levantei-me, mantendo a secretária entre nós. Eleanor nunca me tinha aprovado, apesar dos meus esforços para ser a nora perfeita. Aos seus olhos, nenhuma mulher era suficientemente boa para o seu único filho. Eleanor. Que surpresa! Mantive a minha voz neutra. O que posso fazer por si? Ela pousou a mala Hermès numa das minhas cadeiras de visitas. Podes parar com este disparate e voltar para casa. O que quer que o Daniel tenha feito não justifica a destruição de 15 anos de casamento. Não estou a destruir nada, respondi calmamente. Estou a construir algo novo. Ela acenou com desdém. Este pequeno ataque de raiva. Vender o carro dele, mudar-se de casa, começar isto. Ela gesticulou à volta do escritório. O que quer que isto seja? Está abaixo de ti, Olivia. Como é que me encontrou? Perguntei, ignorando o seu despedimento. O mundo financeiro de Chicago é pequeno. As palavras viajam. Ela fixou-me com o seu olhar de aço. Daniel cometeu um erro. Os homens cometem. Mas humilhá-lo publicamente? Tirar-lhe o que é dele? Isso é imperdoável. O carro era meu, afirmei categoricamente. Legalmente, a estratégia fiscal do seu filho colocou-o em meu nome. Um pormenor técnico que está a explorar. A voz dela endureceu-se. O Daniel construiu tudo o que tu tens. Sem ele, continuarias a ser uma analista júnior a viver num apartamento miserável. O mesmo argumento que Daniel tinha usado. Tal mãe, tal filho. Na verdade, corrigia. Eu era uma das analistas com melhor desempenho na Chain Financial antes de conhecer o Daniel. Desisti da minha carreira para apoiar a dele, um sacrifício que estou agora a retificar. Concorrendo com ele? Ironizou ela. Esta sua empresa é um ataque direto. A Morgan Financial Analytics é especializada em ajudar mulheres, empresárias a identificar oportunidades de investimento. É um mercado completamente diferente do da Morgan Klein.
Está a usar o nome dele, acusou ela. Também é o meu nome, recordei-lhe. Durante 15 anos. Eleanor levantou-se, pegando na mala. Pensa bem nos teus próximos passos, Olivia. A família Morgan tem ligações profundas nesta cidade. O Daniel vai recuperar desta indiscrição. Mas tu? Se persistires com esta campanha vingativa, vais ver que Chicago é um lugar muito frio. A ameaça pairava no ar entre nós. Obrigado pela sua preocupação, disse eu, dirigindo-me para a porta. Mas a minha decisão está tomada. Ao chegar à soleira da porta, Eleanor virou-se para trás. Ele amava-a, sabe? A maneira dele. A maneira dele não era suficiente. Respondi simplesmente. Adeus, Eleanor. Depois de ela sair, afundei-me na minha cadeira, tremendo ligeiramente. A influência da família Morgan nos círculos sociais e de negócios de Chicago era considerável. Se eles se mobilizassem contra mim, as portas fechar-se-iam. As oportunidades desapareceriam. Mas eles já me tinham subestimado antes. A esposa calma e solidária que reparava em tudo, lembrava-se de tudo, aprendia tudo. Ainda me estavam a subestimar. O meu telemóvel tocou com uma mensagem de Kate. SOS da frente de batalha? Apesar de tudo, sorri. A Eleanor fez-me uma visita. Ameaças normais e táticas de culpa. A resposta de Kate foi imediata. Precisas de reforços? Posso estar aí em 20 minutos com vinho e planos de guerra. Estou bem, respondi. É só mais um teste, não vou desistir. Como que convocada pelo meu desafio, apareceu uma notificação de e-mail no meu ecrã. Sarah Levinson, a confirmar a nossa reunião. De amanhã, um potencial cliente importante, apesar das ameaças de Eleanor. Passei o resto da tarde a preparar-me para essa reunião, recusando-me a deixar que Daniel ou Eleanor me desviassem a atenção. Ao fim da tarde, tinha uma proposta abrangente para o portfólio da Fundação Levinson, identificando 3 oportunidades de investimento específicas que tinham negligenciado. Quando fechei o escritório, o meu telemóvel tocou com outra mensagem do número desconhecido. Último aviso. Afasta-te, ou tudo se desmorona. Guardei a mensagem com as outras, juntando-a ao meu crescente ficheiro de documentação. Estas ameaças só reforçaram a minha determinação. A conduzir para o apartamento da Kate, reparei que um SUV preto seguia vários quilômetros atrás de mim. Acompanhou-me em várias curvas, só parando quando entrei na garagem segura de Kate. Daniel? Eleanor? Ou apenas a minha paranoia exacerbada? Tirei uma fotografia do veículo e da matrícula mesmo antes de ele desaparecer na esquina. Seguro, não paranoia. Há uma diferença. Kate estava à espera com o jantar e perguntas sobre a visita de Eleanor. Contei-lhe os pormenores enquanto verificava o meu e-mail uma última vez. Tinha acabado de chegar uma nova mensagem de Victor Chen. Olivia, hoje ouvi alguns rumores preocupantes. O Daniel está a dizer às pessoas que roubou informações exclusivas da Morgan Klein. Dizem que está a usar os modelos de investimento deles para a sua nova empresa. Obviamente um disparate, mas achei que devia saber. Mantém-te forte. Victor. Então, era esse o objetivo deles. Não era apenas uma esposa vingativa, mas um ladrão de empresas. Reencaminhei o e-mail para a Rita, juntando-o à nossa documentação para a reunião de quinta-feira. O Daniel estava a aumentar o tom, o que significava que estava preocupado, ótimo. Devia estar, porque apesar das ameaças de Eleanor, apesar dos textos misteriosos, apesar das tentativas de Daniel para me prejudicar, a Morgan Financial Analytics abriria as portas ao seu primeiro cliente real amanhã. E Olivia Morgan, não mais definida pelo seu casamento ou pelo sucesso do marido, começaria a recuperar 15 anos de potencial submerso. A guerra estava apenas a começar, mas eu já tinha ganho a primeira batalha. E amanhã haveria outra oportunidade de provar que eu não era nada sem Daniel Morgan. Eu era tudo o que sempre tinha sido. Apenas finalmente livre para o mostrar.
A manhã do meu encontro com Sarah Levinson amanheceu com uma nova complicação. Rita telefonou quando eu me preparava para sair do apartamento de Kate. Olivia, precisamos de falar antes da reunião de amanhã com os advogados do Daniel. Algo no tom dela fez-me parar. O que é que aconteceu? Eles apresentaram uma moção alegando que te apropriaste indevidamente de informação confidencial da Morgan Klein. Pedem uma providência cautelar de emergência para o impedir de exercer a sua atividade até a investigação. O meu estômago baixou. Eles não podem fazer isso. Não me apropriei de nada confidencial. Claro que não podem, mas não é essa a questão. O que está em causa é a perturbação, o atraso. Cada dia que não podes operar é uma vitória para eles. A voz de Rita era calma, mas séria. Tens alguma documentação que possa apoiar as afirmações deles? Alguma coisa que eles possam distorcer? Pensei nos ficheiros que tinha fotografado. Registros financeiros. Listas de clientes. Mas não tinha usado nada disso para a Morgan Financial Analytics. Nem sequer tinha olhado para a maior parte deles desde que os tinha copiado. Documentei algumas das práticas comerciais questionáveis do Daniel como seguro, admiti. Mas não usei nenhuma dessas informações para o meu negócio. A minha abordagem ao cliente é completamente diferente da do Morgan Klein. Eles vão argumentar a intenção, disse Rita. E a percepção é importante nos serviços financeiros. Mesmo a sugestão de impropriedade pode prejudicar a sua reputação, antes de a ter estabelecido. Então, o que é que fazemos? Por agora, prossigam como planeado com as vossas reuniões com os clientes. Estou a preparar a nossa resposta. Mas, Olivia, tem cuidado. Documenta tudo. Grave as reuniões com os seus clientes, se eles o permitirem. Temos de provar que a vossa abordagem é original. Terminei a chamada sentindo-me abalada, mas decidida. Daniel estava a jogar sujo, atacando a única coisa que eu não podia perder: a minha credibilidade profissional. Cheguei cedo ao escritório para me preparar para receber Sarah Levinson. A mobília já estava toda no sítio, criando o ambiente profissional que eu tinha imaginado. A minha assistente Megan, uma recém-licenciada em finanças que eu tinha contratado ontem por recomendação da Kate, já estava a organizar as pastas dos clientes. O escritório da Sra. Levinson telefonou. Informou-me ela. Adiaram a reunião para uma hora mais tarde. Algo sobre uma chamada da direção que se prolongou. Acenei com a cabeça, grato pelo tempo extra de preparação. Obrigado, Megan. Podes ir buscar os registros públicos mais recentes da Fundação Levinson? Quero verificar uma coisa. Enquanto a Megan trabalhava, revi a minha apresentação uma última vez. A minha abordagem centrava-se na identificação de oportunidades de investimento negligenciadas em empresas lideradas por mulheres. Um sector em que a Fundação tinha manifestado interesse, mas no qual ainda não tinha investido substancialmente. O meu telemóvel recebeu uma mensagem de texto da Kate. Almoço depois da tua grande reunião? Quero ouvir tudo. Sorri e respondi-lhe. É só uma discussão preliminar. Não des azar. Chegou outra mensagem, esta de um número desconhecido. Espero que estejas preparado para perder tudo. Primeiro o cliente, depois a firma. S. Mostrei. A mensagem a Megan. Se chegarem mais mensagens destas, junta-as ao ficheiro de documentação da Rita. Ela acenou com a cabeça de olhos arregalados. Está alguém a ameaçar-te? Está só a tentar intimidar-me. Corrigi. Há uma diferença. Às 11 da manhã, Megan anunciou a chegada de Sarah Levinson. Respirei fundo, endireitei o meu vestido azul marinho, outra peça que Daniel nunca tinha visto, comprada ontem com Kate, e fui cumprimentá-la. Sarah Levinson. Estava na casa dos 60 anos. Era pequena, mas formidável, com os olhos afiados que não deixavam escapar nada. Tinha transformado a modesta empresa de fabrico do seu falecido marido numa empresa global antes de se dedicar à filantropia a tempo inteiro. Olivia, disse ela, aceitando o meu aperto de mão. Uma grande mudança em relação à última.
vez que nos encontramos. Estava a organizar aquela angariação de fundos para a alfabetização, não estava? Sim, em setembro passado. Conduzia a sala de conferências onde tinha preparado a nossa apresentação. Obrigada por ter arranjado tempo para nos encontrarmos. Sei que a sua agenda é muito preenchida. Ela sentou-se numa cadeira, olhando à volta do espaço. Novo empreendimento, nova localização. O Vitor fala muito bem da sua perspicácia financeira. Diz que foi o cérebro por detrás de várias das estratégias mais bem-sucedidas da Morgan Klein. Mantive a minha expressão neutra. É muito generoso da parte dele. O Daniel e eu trabalhamos como uma equipa. O tom dela sugeria ceticismo. Bem, estou interessada na sua abordagem para a fundação. O Victor disse que se especializou em identificar oportunidades que os outros não veem. Durante a hora seguinte, apresentei-lhe a minha análise do atual portfólio da Fundação Levinson e as minhas recomendações para o reequilíbrio em direção a sectores emergentes com forte potencial de crescimento, especialmente em empresas lideradas por mulheres. A Sarah fez perguntas incisivas e precisas que testaram a profundidade dos meus conhecimentos e o rigor da minha análise. Respondi a cada uma delas sem hesitar, recorrendo a anos de experiência financeira que se mantiveram apurados apesar do meu papel não oficial no Morgan Klein. Esta abordagem, disse ela, tocando na minha recomendação de investimento numa empresa de biotecnologia liderada por mulheres, é bastante diferente do manual padrão da Morgan Klein. E confirmei. A Morgan Klein tende a privilegiar sectores estabelecidos com registros comprovados. A minha abordagem identifica oportunidade de maior potencial em áreas negligenciadas, risco maior, mais potencial de recompensa significativamente maior. Sarah estudou-me por um momento. E desenvolveu esta metodologia de forma independente? A pergunta não era inocente. Ela estava a perguntar se eu tinha trazido estratégias exclusivas da Morgan Klein para a minha nova empresa. A minha estrutura de análise baseia-se em princípios que desenvolvi durante o meu tempo na Chain Financial, antes do meu casamento. Aperfeiçoei-a ao longo dos anos através de estudos e aplicações independentes. Olhei diretamente para ela. Todas as recomendações que dei são baseadas em dados publicamente disponíveis e na minha própria metodologia analítica. Algo na minha resposta pareceu satisfazê-la. Ela acenou com a cabeça uma vez e depois reuniu os materiais que eu tinha preparado. Vou ter de discutir isto com o nosso comitê de investimentos, claro. Mas estou impressionada, Olivia. Identificaste várias oportunidades que nos passaram despercebidas. Senti-me aliviada. Obrigada. Terei todo o gosto em apresentar ao vosso comitê, se isso for útil. Seria. Ela levantou-se, estendendo a mão. Vou pedir ao meu gabinete para coordenar com vocês. E a Olivia? O que quer que esteja a acontecer com o Daniel? E sim, os rumores estão a circular? Não altera a minha avaliação das suas capacidades. Não te esqueças disso. Depois de Sarah ter saído, permiti-me um momento de vitória pura e sem filtros. A Fundação Levinson seria um cliente de prestígio, exatamente o tipo de vitória antecipada de que a Morgan Financial Analytics precisava. Estava a enviar uma mensagem a Kate para confirmar o nosso almoço quando a Megan apareceu à minha porta com um ar desconfortável. Está aqui uma pessoa para a ver. Ela não tem hora marcada, mas é insistente. Antes que eu pudesse perguntar quem era, Sophia Reynolds passou por Megan e entrou no meu escritório. Em pessoa, ela era ainda mais impressionante do que nas suas fotos do Instagram. Alta, com cabelo loiro mel artisticamente despenteado e o tipo de beleza sem esforço que exigia um esforço considerável para manter. A sua roupa de designer provavelmente custava mais do que a mobília do meu escritório. Precisamos de falar, anunciou ela, ignorando Megan por completo. Já ignoraste as minhas mensagens tempo suficiente. Acenei com a cabeça para Megan, que fechou a porta atrás de si com um olhar preocupado. Senhora Reynolds. Permaneci sentada,
recusando-me a dar-lhe a vantagem psicológica de estar em cima de mim. O que posso fazer por si? Ela ocupou a cadeira de visitante sem ser convidada, cruzando as suas longas pernas com uma graciosidade praticada. Esta situação está a prejudicar a minha reputação profissional. Preciso de a resolver. O seu caso com o meu marido. Não é da minha responsabilidade resolver. Respondi com frieza. Não foi nada disso. Ela inclinou-se para a frente. O Daniel disse-me que vocês tinham um acordo. Que o casamento estava essencialmente acabado, apenas mantendo as aparências por razões de negócios. Quase me ri. A frase mais velha do livro, e ela tinha acreditado nela. Ou dizia acreditar, pelo menos. Não havia nenhum acordo. Minha voz manteve-se firme. O Daniel mentiu-te, tal como me mentiu sobre os clientes de Xangai e as reuniões de emergência. Algo cintilou nas suas feições perfeitas. Dúvida, talvez. Ou cálculo. Olha, eu não quero saber do teu drama matrimonial. Mas o Daniel está a dizer aos clientes que eu sabia que ele era casado e o persegui na mesma. Que eu estava a tentar assegurar negócios para a minha empresa através de meios pessoais. Os seus dedos bem tratados bateram no braço da cadeira. Essa narrativa destrói a minha credibilidade profissional. Agora eu entendia. Não se tratava de envolvimentos emocionais. Tratava-se de consequências comerciais. O Daniel estava a sacrificar a Sofia para preservar a sua própria reputação. O que queres de mim, exatamente? Eu perguntei. Uma declaração conjunta. Algo que deixe claro que nenhum de nós conhecia toda a situação. Que ambos fomos enganados pelo Daniel. Ela puxou do telemóvel, passando para um rascunho de documento. Eu preparei algo. Ambos parecemos vítimas e não vilões. Não peguei no telemóvel. Então quer que eu anuncie publicamente que o meu marido de 15 anos conseguiu esconder-me um caso durante meses? Que eu era demasiado alheia para me aperceber? Tudo para salvar a tua reputação? É a verdade, não é? Desafiou ela. Não sabias até há pouco tempo. Eu sabia o suficiente, respondi. E não tenho qualquer interesse em facilitar a transição do Daniel para uma relação consigo, fazendo-me passar por uma esposa sem noção. A expressão dela endureceu-se. Não és a única que tem algo a perder, Olivia. O Daniel contou-me sobre os registros financeiros que levou. Como está a usar a informação proprietária da Morgan Klein? Isso é espionagem empresarial. Então ela era a fonte das mensagens ameaçadoras. E claramente, a cúmplice voluntária do Daniel na tentativa de me intimidar. Deixe-me ser muito claro, Sra. Reynolds. Eu não peguei ou usei qualquer informação proprietária da Morgan Klein. O meu modelo de negócio é completamente diferente do deles. E tenho a documentação de todos os passos que dei para estabelecer. A minha metodologia. Levantei-me, assinalando o fim da nossa conversa. Agora, se não se importam, tenho trabalho a fazer. Ao contrário de algumas pessoas, eu não consigo clientes através de relações pessoais com executivos casados. Sofia também se levantou, com o rosto corado de raiva. Cometeste um erro. O Daniel não é alguém que queiras ter como inimigo. E, no entanto, aqui estamos nós. Dirigi-me para a porta. Desejava-te sorte com ele, mas ambos sabemos como acaba essa história. Basta perguntar ao anterior assistente dele, ou ao diretor de marketing da Apex Holdings, ou o representante do cliente da Westridge Capital. Daniel, tem um padrão. A expressão dela vacilou ligeiramente. Ela não sabia dos outros. Está a mentir, disse ela, mas sem convicção. Estou? Vê o telemóvel bloqueado dele. O que tem a caixa de raposa. A palavra passe é 0428. O aniversário da mãe dele. Encontrarão aí os vossos antecessores. Abri a porta. Adeus, Sra. Reynolds. Por favor, não volte a contactar-me. Depois de ela sair, a Megan apareceu com uma expressão preocupada. Estás bem? Ela parecia como alguém que se apercebeu que foi enganada? Sim. Suspirei. Se ela voltar, não a deixes entrar. E adicione-a à lista de pessoas que precisam de marcação.
O meu almoço com Kate foi uma pausa bem-vinda das tensões da manhã. Contei-lhe a reunião com Sarah Levinson e o confronto com Sofia. Então a pequena Miss Homewrecker está preocupada com a sua reputação profissional? Kate bufou. A ironia é quase perfeita demais. Ela acreditou na história do Daniel sobre o nosso acordo, eu disse, pegando na minha salada. Ou pelo menos diz que acreditou. Eles sempre acreditam. A voz de Kate tinha a sabedoria da sua própria experiência de divórcio. É mais fácil do que reconhecer que estão a ajudar a destruir o casamento de alguém. Mas por que é que ela está preocupada com a sua reputação agora? Não é que os casos sejam raros na sua indústria. O Daniel está a atirá-la para debaixo do autocarro, expliquei. Dizer aos clientes que ela o perseguiu, que usou a relação deles para garantir negócios, provavelmente para manter a sua própria reputação de vítima e não de predador. Kate abanou a cabeça. E ela ainda quer salvar as coisas com ele? Algumas mulheres nunca aprendem. Ela está investida, eu disse. Não apenas emocionalmente, mas profissionalmente. A empresa dela trata de negócios importantes para a Morgan Klein. Se o Daniel cortar completamente os laços, ela perde essa conta. Por falar em investimento, Kate mudou de assunto. Como é que correu a reunião com o Levinson? Estás a ser suspeitosamente modesto. Eu permiti-me um pequeno sorriso. Correu bem. Ela vai levar as minhas recomendações ao comitê de investimentos deles. Se eles assinarem, será uma grande vitória. Está a ver? Kate levantou o copo num brinde. Nem sequer uma semana no negócio, e já estás a conseguir clientes que o Daniel mataria para ter. Não admira que ele esteja a jogar sujo. Depois, do almoço, regressei ao escritório para me preparar para a reunião jurídica de amanhã. A Rita tinha enviado a documentação adicional de que precisaríamos, incluindo declarações sob juramento de antigos funcionários da Morgan Klein, que confirmavam o meu acesso limitado a informações exclusivas. Estava a revê-las quando meu telefone tocou. Um número desconhecido com um indicativo de Chicago. Olivia Morgan, respondi. Senhora Morgan. Evan Blackwell, secção de negócios do Chicago Tribune. A voz da repórter era profissional, mas ansiosa. Estou a escrever um artigo sobre o seu novo empreendimento e queria obter o seu comentário sobre algumas informações que recebi. A minha guarda levantou-se imediatamente. Que informações são essas? Fontes afirmam que se apropriou indevidamente de informação confidencial da Morgan Klein Investments para criar a sua empresa concorrente, que está a usar modelos proprietários desenvolvidos pela empresa do seu marido. O próximo passo do Daniel. Pressão dos mídia. Escolhi as minhas palavras com cuidado. A Morgan Financial Analytics opera num segmento de mercado diferente do da Morgan Klein Investments. As nossas metodologias são distintas, a nossa base de clientes é diferente e quaisquer alegações de apropriação indevida são categoricamente falsas. Então, nega ter se apropriado de documentos confidenciais da Morgan Klein? Não utilizei qualquer informação proprietária da Morgan Klein para criar a minha empresa, afirmei com firmeza. A minha abordagem comercial baseia-se nos meus próprios conhecimentos desenvolvidos ao longo de 2 décadas em serviços financeiros, incluindo o meu trabalho antes do meu casamento. E a venda do Aston Martin do seu marido para financiar a sua empresa? Insistiu o jornalista. As fontes sugerem que isso foi feito sem o seu conhecimento ou consentimento. O veículo era legalmente meu, respondi. A sua conversão em capital comercial foi uma decisão financeira acertada. Não tenho mais comentários sobre assuntos pessoais. O Sr. Morgan alega que... O Sr. Morgan pode apresentar as suas queixas através dos canais legais adequados, interrompi. Agora, se estiver interessado em escrever sobre o enfoque da Morgan Financial Analytics na identificação de oportunidades de investimento para mulheres empresárias, um mercado mal servido com um potencial de crescimento significativo, terei todo o gosto em fornecer informações. Caso contrário, esta conversa está terminada. Houve uma pausa então. Estou interessado em saber mais sobre o vosso modelo de negócio.
Talvez possamos marcar uma entrevista? Concordei com uma reunião na próxima semana, terminando a chamada com sentimentos contraditórios. A atenção dos meios de comunicação social pode ser benéfica para uma nova empresa, ou devastadora, se for centrada no drama pessoal e não nas capacidades profissionais. Ao fim da tarde, estava mentalmente exausto, mas ainda tinha de fazer os preparativos para a reunião jurídica de amanhã. Mandei a Megan para casa mais cedo e instalei-me para o que seria provavelmente uma longa noite. Uma batida à porta do meu escritório assustou-me. O edifício deveria estar vazio, exceto pela segurança. Victor Chen estava à porta, com uma expressão grave. Olivia, precisamos de falar. Fiz um gesto para a cadeira de visitas, imediatamente alerta. O que é que aconteceu? Victor sentou-se, colocando uma pasta na minha secretária. O Daniel contactou a minha empresa esta tarde. Ofereceu-nos acesso exclusivo a uma nova oportunidade de investimento que a Morgan Klein está a desenvolver. Condições muito favoráveis. Percebi imediatamente. Em troca de me deixar como cliente. E de retirar a minha recomendação a Sarah Levinson, confirmou Victor. E uma declaração pública de que as suas metodologias de negócio eram suspeitamente semelhantes à abordagem do Morgan Klein. A natureza abrangente do ataque de Daniel não me surpreendeu. Ele nunca fazia nada pela metade. O que é que lhe disseste? Perguntei, embora pudesse adivinhar pela presença do Victor. Que ele podia pegar na oferta e enfiá-la num sítio anatomicamente desafiante. A expressão de Victor escureceu. Não reajo bem a tentativas de manipulação. Mas Olivia, deve saber que ele também está a abordar outros potenciais apoiantes, fazendo ofertas ou ameaças semelhantes. Ele está a tentar isolar-me profissionalmente, concluí. Cortar potenciais clientes, recursos, aliados. Exatamente. O Victor tocou na pasta que tinha trazido. É por isso que estou aqui. Dentro está uma lista de 5 potenciais clientes que se alinham perfeitamente com o seu foco nas mulheres empresárias. Todos procuram exatamente o tipo de análise que você fornece. Nenhum deles tem relações com a Morgan Klein. Ele deslizou a pasta na minha direção. Também está incluído um convite para falar no simpósio Chicago Women in Finance do próximo mês. Como um favor para mim, eles concordaram em adicioná-la ao painel sobre estratégias de investimento emergentes. Fiquei momentaneamente sem palavras. Victor, não sei o que dizer. Diz que vais parar de trabalhar esta noite e que vais descansar um pouco. Ele levantou-se. A reunião de amanhã com os advogados do Daniel vai ser um desafio. Tens de estar no teu melhor. Por que me estás a ajudar? Perguntei-lhe. O Daniel está a oferecer-lhe vantagens comerciais. Eu sou apenas uma startup, com perspectivas incertas. Victor fez uma pausa à porta. Há 20 anos reconheci imediatamente o teu talento. Depois, vi-o pôr de lado para apoiar as ambições do Daniel. Agora estás a recuperar esse potencial. Ele sorriu ligeiramente. Além disso, eu nunca gostei muito do Daniel Morgan. Demasiado arrogante. Demasiado convencido do seu próprio brilhantismo. Depois de o Victor sair, revi os materiais que ele tinha fornecido. Os potenciais clientes eram, de facto, perfeitos para a Morgan Financial Analytics. Empresas estabelecidas lideradas por mulheres empresárias, que procuravam orientação estratégica de investimento. O convite para o simpósio era igualmente valioso. Ser apresentada como palestrante estabeleceria a minha credibilidade na comunidade financeira de Chicago, independentemente da minha ligação com Daniel ou Morgan Klein. Por que me estás a ajudar? Perguntei-lhe. O Daniel está a oferecer-lhe vantagens comerciais. Eu sou apenas uma startup com perspectivas incertas. Victor fez uma pausa à porta. Há 20 anos reconheci imediatamente o teu talento. Depois, vi-o pôr de lado para apoiar as ambições do Daniel. Agora estás a recuperar esse potencial. Ele sorriu ligeiramente. Além disso, eu nunca gostei muito do Daniel Morgan.
demasiado arrogante, demasiado convencido do seu próprio brilhantismo. Depois de o Victor sair, revi os materiais que ele tinha fornecido. Os potenciais clientes eram, de facto, perfeitos para a Morgan Financial Analytics, empresas estabelecidas lideradas por mulheres empresárias que procuravam orientação estratégica de investimento. O convite para o simpósio era igualmente valioso. Ser apresentada como palestrante estabeleceria a minha credibilidade na comunidade financeira de Chicago, independentemente da minha ligação com Daniel ou Morgan Klein. Estava a organizar estes materiais quando o meu telemóvel recebeu uma mensagem, de um número desconhecido. Desta vez, não o da Sofia. O Daniel sabe da tua reunião com o Levinson. Quer pormenores. Tem cuidado. Jennifer Parker? A assistente executiva do Daniel nos últimos 3 anos. Uma mulher calma e eficiente que via e ouvia tudo na Morgan Klein. Guardei a mensagem sem responder. Mais uma peça do puzzle. Alguém dentro da Morgan Klein estava a dar-me informações. Não se sabia se por lealdade para comigo ou por animosidade para com Daniel. Mas o aviso era valioso na mesma. Às 21 horas, já tinha terminado os preparativos para a reunião jurídica de amanhã e estava a juntar as minhas coisas para sair quando Megan me ligou. Desculpa incomodar-te fora de horas, começou ela. Mas há uma coisa que deves saber. Estava a beber uns copos com a minha colega de quarto na Benchmark e ouvi 2 tipos da Morgan Klein a falar. Eles mencionaram o teu nome. Voltei a sentar-me. O que é que eles disseram? Estavam a discutir a reunião de amanhã. Um deles, acho que se chamava Eric, disse que o Daniel estava a planear uma espécie de opção nuclear, se não concordasse com as condições dele. Eric Donovan, o chefe dos assuntos legais do Daniel. Um homem que acreditava que vencer justificava qualquer meio necessário. Eles explicaram o que isso significava? Nem por isso. Apenas que o Daniel disse que preferia incendiar tudo a deixar-vos ter sucesso com os seus recursos. Depois de agradecer a Megan pela informação, telefonei a Rita para lhe transmitir o aviso. Provavelmente é só conversa fiada. Ela tranquilizou-me. Mas vamos estar preparados para tudo. Descansa um pouco, Olivia. Amanhã vai ser intenso. O sono fugiu-me nessa noite. Virava-me de um lado para o outro no quarto de hóspedes de Kate. A minha mente a pensar em cenários para o confronto de amanhã. Qual era a opção nuclear de Daniel? Que vantagem é que ele pensava ter para além das alegações de informação? Desviada, o meu telemóvel tocou às 23h23. Outra mensagem de J. Vê o teu e-mail privado. Enviei documentos que deves ver antes de amanhã. J. Na minha conta de e-mail privada, havia uma mensagem de um remetente anônimo que continha documentos digitalizados. Comunicações internas da Morgan Klein, que discutiam como lidar com a minha saída e o lançamento da Morgan Financial Analytics, 1. E-mail de Daniel para Eric Donovan continha a arma fumegante. Não me interessa o que é preciso. Se necessário, fabrique provas. Faz com que pareça que ela roubou informações exclusivas. Não se pode permitir que ela tenha sucesso com o meu nome, o meu dinheiro, a minha reputação. Enviei tudo para a Rita imediatamente, as minhas mãos a tremerem com um misto de raiva e justificação. Daniel não estava apenas a lutar sujo, estava potencialmente a cometer fraude. Estava a criar provas falsas para apoiar as suas alegações contra mim. A Rita telefonou-me em poucos minutos. Onde arranjaste isto? Uma fonte anônima dentro da Morgan Klein. Expliquei. Alguém com acesso às comunicações do Daniel. Se forem autênticos, prejudicam completamente o caso deles, disse Rita. Mas primeiro temos de verificar a sua legitimidade. Os documentos digitais podem ser manipulados. A J saberia. Apercebi-me. Jennifer Parker, a assistente. Executiva do Daniel. Ela teria acesso aos seus e-mails, à sua agenda, a tudo. Podes contactá-la? Fazer com que ela confirme? Pensei no assunto. Não diretamente. Isso colocaria o emprego dela em risco. Mas talvez eu tenha outra forma de confirmar. Depois de terminar a chamada com a Rita, enviei uma mensagem a Kate.
Preciso de um favor. Ainda tens contactos na Morgan Klein da remodelação do escritório? Kate tinha desenhado os escritórios da Morgan Klein há 2 anos, trabalhando em estreita colaboração com a equipe de instalações. A sua resposta foi rápida. O Jim, das TI, ainda me deve o arranjo do seu sistema de cinema em casa. O que é que precisa? Informações sobre o sistema de correio eletrônico deles, especificamente protocolos de autenticação. À meia-noite, tinha o que precisava. Confirmação de que o sistema de correio eletrônico da Morgan Klein usava uma assinatura digital específica que seria quase impossível de falsificar sem acesso interno. Enviei a informação a Rita, que prometeu que os peritos técnicos da sua empresa verificariam os documentos antes da nossa reunião. Quando finalmente adormeci, por volta da 1 da manhã, o meu telemóvel tocou uma última vez. Uma mensagem de texto do número que eu agora sabia ser o de Jennifer Parker. Vou tentar enviar amanhã. Mantém-te forte. Muitos de nós estão a torcer por ti. Adormeci com aquele pensamento a dar-me um conforto inesperado. Não estava a lutar sozinha. Para cada aliado que Daniel tinha cultivado através do medo e do favor, eu tinha apoiantes que acreditavam em mim e no que eu estava a construir. Amanhã seria uma batalha, talvez o confronto mais difícil da minha vida. Mas, ao contrário de Daniel, que lutava para proteger o que tinha, eu estava a lutar para criar algo novo. E isso fazia toda a diferença. Amanhã chegou com uma sensação de acerto de contas iminente. A reunião com Daniel e os seus advogados estava marcada para as 14 horas no escritório de Rita. Vesti-me cuidadosamente com um fato cinzento carvão que transmitia confiança sem agressividade, profissional sem ser inacessível. Kate abraçou-me à porta. Lembra-te de quem és. Não é a mulher do Daniel Morgan. Não é a mulher que vendeu o carro dele. És a Olivia Morgan, analista financeira extraordinária e força emergente na comunidade empresarial de Chicago. Sorri, apesar do meu nervosismo. Quando é que se tornou uma oradora motivacional? Desde que a minha irmã decidiu enfrentar o sistema financeiro de Chicago, respondeu ela. Agora vai lá dar uma coça. Enquanto me dirigia para o escritório da Rita, o meu telemóvel tocou com uma mensagem da Megan. Ligaram do gabinete da Sarah Levinson. O comitê de investimentos quer reunir-se na próxima terça-feira. Estão interessados em avançar. Uma pequena vitória antes da batalha. Permiti-me um momento de pura satisfação antes de voltar a concentrar-me no desafio que tinha pela frente. Rita estava à espera na sala de conferências do seu escritório na Baixa, rodeada de colaboradores e documentação. Os peritos técnicos tinham verificado a autenticidade dos documentos de Jennifer. São legítimos, confirmou Rita. E minam completamente o caso deles. Se Daniel autorizou a fabricação de provas, isso é potencialmente criminoso. Será suficiente? Eu perguntei. Para contrariar as afirmações deles? Sem dúvida. Mas Olivia, hesitou. Isto aumenta significativamente o conflito. Se apresentarmos estes documentos, estamos essencialmente a acusar o Daniel de fraude. Ele não vai recuar facilmente depois disso. Pensei cuidadosamente no assunto. Quais são as nossas alternativas? Podíamos tentar negociar um acordo sem revelar o que sabemos. Usar isso como um seguro e não como uma arma. A Rita, de há 2 dias, teria recomendado essa abordagem. O facto de ela estar a apresentar alternativas sugeria que a situação tinha evoluído. O que é que mudou? Perguntei diretamente. A expressão de Rita endureceu. Não gosto que me mintam. Esta manhã, a equipa do Daniel apresentou documentação que, segundo eles, prova que o senhor roubou informações confidenciais. Com base nestes e-mails, sabemos que essa prova é fabricada. Isso ultrapassa os limites profissionais. Acenei com a cabeça. Então, usamos os e-mails. Não vou negociar com alguém disposto a cometer fraude para me destruir. À medida que a hora da reunião se aproximava, os colaboradores de Rita organizaram a sala de conferências de forma estratégica. A nossa documentação exposta de forma profissional,
as provas forjadas deles prontas a serem desmontadas. Exatamente às 14 horas. Daniel chegou com Eric Donovan e mais 2 advogados. Vestia o seu fato de luxo, o mesmo Brioni azul escuro que usava para apresentações a clientes importantes. A sua expressão era controlada, mas irradiava confiança. Os nossos olhos cruzaram-se na mesa de conferências. Por um momento, vi um lampejo do homem com quem me tinha casado, o estratega ambicioso e brilhante por quem me tinha apaixonado. Depois, a sua máscara de frieza empresarial voltou a cair. Vamos começar. Começou Eric Donovan, espalhando documentos pela mesa, de conferência com precisão teatral. Estamos aqui para discutir sérias alegações de espionagem corporativa e roubo de propriedade intelectual. Rita manteve-se calma, a sua expressão neutra. Antes de prosseguirmos, gostaria de clarificar o objetivo desta reunião. Pelo que percebi, estamos a discutir os termos do acordo de divórcio. Os 2 assuntos são inseparáveis, contrapôs Eric. As ações da Sra. Morgan ao estabelecer a sua empresa concorrente têm um impacto direto na divisão dos bens. O uso deliberado de Sra. Morgan não me passou despercebido. Um reforço subtil de que eu era apenas uma extensão de Daniel, não uma entidade separada. Daniel ainda não tinha falado. Ficou a observar-me, com uma expressão calculista. Procurando por fraquezas, por sinais de medo, eu encarei-o com firmeza, recusando-me a ser intimidado. Como podem ver nestes documentos, continuou Eric, deslizando uma pasta para Rita, temos provas de que a Sra. Morgan acedeu e retirou material confidencial dos servidores da Morgan Klein. Material que ela está agora a usar como base do seu negócio concorrente. Rita folheou os documentos sem reação. Os e-mails que a Jennifer tinha fornecido tinham nos preparado para isto. São alegações graves, reconheceu Rita. Tem provas de que estes documentos foram efetivamente acedidos pela minha cliente? Registros de servidores, registros de segurança? Temos depoimentos de testemunhas, disse Eric com confiança, de várias fontes que confirmam que a Sra. Morgan acedeu a estes ficheiros. Testemunhas que vão testemunhar sob juramento? Rita perguntou suavemente. Daniel mexeu-se ligeiramente, o primeiro sinal de que estava inquieto. Ele sabia tão bem quanto eu que um testemunho fabricado não resistiria a um depoimento. Claro, afirmou Eric. E temos provas de que a Sra. Morgan usou os modelos de investimento da Morgan Klein na sua apresentação de ontem à Fundação Levinson. O meu coração disparou. Tinham alguém a vigiar a minha reunião com Sarah Levinson. Alegação interessante, respondeu Rita. Especialmente tendo em conta que a abordagem da minha cliente com a Fundação Levinson se centrou em empresas lideradas por mulheres em sectores emergentes. Uma estratégia de investimento distintamente diferente do modelo estabelecido pela Morgan Klein. Diferenças superficiais que escondem semelhanças estruturais. Eric rejeitou. Os nossos peritos analisaram os materiais dela. Especialistas que não viram a apresentação dela, apontou Rita. A menos que esteja a admitir a sua própria espionagem empresarial, o sorriso de Eric apertou-se. Nós temos fontes. Bem, disse Rita. Isto é tudo muito dramático, mas antes de continuarmos por este caminho, acho que devíamos tratar de alguma documentação. Nossa! Acenou com a cabeça para a sua colega, que distribuiu cópias dos e-mails que Jennifer tinha fornecido. Os que mostravam Daniel a dar instruções a Eric para fabricar provas contra mim. A cor do rosto de Eric esvaiu-se quando ele reconheceu a sua própria correspondência. Daniel manteve-se exteriormente calmo, mas eu vi o ligeiro aperto nos seus olhos. O seu sinal quando uma negociação tinha tomado um rumo inesperado. Onde arranjaste isto? Eric exigiu. Foram-nos fornecidos por uma fonte confidencial, respondeu Rita. A sua autenticidade foi verificada por peritos técnicos independentes que podem testemunhar os protocolos de assinatura de e-mail de Morgan Klein. Daniel finalmente quebrou o seu silêncio. Isto é completamente inapropriado.
As comunicações privadas entre mim e o advogado são privilegiadas. Não quando se fala de fraude, contrapôs Rita. Fabricar provas para apresentar. Em processos legais, anula o privilégio ao abrigo da exceção de fraude criminal. A atmosfera na sala alterou-se de forma palpável. Os advogados de Daniel juntaram-se, sussurrando com urgência. Gostaria de falar com o meu cliente em privado, disse Eric por fim. Rita acenou com a cabeça. Claro que sim. Nós damos-lhe o quarto. No corredor lá fora, a confiança de Rita era evidente. Eles estão a fazer confusão. Aqueles e-mails minam toda a estratégia deles. O que é que acontece agora? Eu perguntei. Vão reagrupar-se, tentar encontrar uma forma de salvar a sua posição. Mas a vantagem mudou drasticamente. Quando voltamos à sala de conferências 15 minutos depois, o comportamento de Daniel tinha mudado. O confiante invasor corporativo tinha desaparecido, substituído pelo estrategista calculista que eu conhecia tão bem. Proponho que deixemos de lado estas distrações e que nos concentremos num acordo razoável, propôs ele. Claramente, as emoções levaram a ações de ambos os lados que não servem nenhum dos nossos interesses. Quase me ri da sua tentativa de equiparar o meu negócio legítimo às suas provas fraudulentas. O que é que está a propor? Perguntou Rita. A Olivia fica com a propriedade do Michigan e com as suas contas pessoais, tal como discutido anteriormente. Em troca, ela muda a marca da empresa para remover o nome Morgan e concorda em não solicitar clientes da Morgan Klein por um período de 2 anos. Abanei a cabeça. O nome Morgan também é meu. Ganhei-o. E não tenho qualquer interesse na base de clientes da Morgan Klein. O meu modelo de negócio visa um mercado completamente diferente. Isso não é negociável, disse Daniel categoricamente. O nome Morgan pertence à empresa. A empresa que construiu com o meu apoio, lembrei-lhe. A empresa que beneficiou do meu trabalho não remunerado, da minha rede de contactos, dos meus conhecimentos durante 15 anos. Percepções. Que agora está a usar contra mim, ripostou ele, a primeira racha na sua fachada profissional. Não contra si, corrigi. Independentemente de si, há uma diferença. Eric interrompeu, tentando recuperar o controlo da negociação. Talvez um compromisso. A senhora Morgan mantém as suas contas pessoais e a propriedade do Michigan, mais um acordo único de 2 milhões de dólares. Em troca, ela muda a marca da empresa e assina um acordo de não concorrência que cobre a base de clientes da Morgan Klein. A Rita olhou para mim. A decisão é minha. O montante do acordo é aceitável, disse eu, lentamente. A não concorrência limitada aos atuais clientes da Morgan Klein na Fortune 500 é aceitável, mas o nome Morgan mantém-se. A expressão de Daniel endureceu. Por quê? Por que é que o nome é tão importante para si? Porque eu ganhei, respondi simplesmente. 15 anos, Daniel. 15 anos a apoiar-te, a aconselhar-te, a estar ao teu lado enquanto construías o teu sucesso com base nas minhas contribuições não reconhecidas. Não vou apagar essa história para teu conforto. A sala ficou em silêncio. Daniel e eu olhamos para o outro lado da mesa. Já não éramos marido e mulher, não éramos adversários. Éramos 2 profissionais que reconheciam um impasse fundamental. Há mais uma coisa, acrescentei. As provas fabricadas precisam de ser reconhecidas e destruídas. Todas as cópias. E eu quero uma confirmação por escrito de que Morgan Klein não fará mais nenhuma alegação sobre informações proprietárias. Eric começou a objetar, mas Daniel levantou uma mão, silenciando-o. Tudo bem, ele concedeu. O nome, o acordo, a não concorrência limitada aos clientes existentes da Fortune 500 e o reconhecimento em relação às provas. Mas eu quero algo em troca. Não está em posição de fazer exigências, apontou Rita. Mesmo assim, o olhar de Daniel mantém-se fixo em mim. Quero as cópias dos registros financeiros que levaram. Todos eles.
e a sua palavra de que não serão usados contra a Morgan Klein ou os seus executivos. Ele estava a proteger-se de uma potencial exposição futura, tanto profissional como talvez legal, se esses registros se tornassem públicos. Eu tomei esses registros como seguro, não como munições, lembrei-lhe. Nunca tive qualquer intenção de os usar, a não ser que fosse provocada. A sua palavra, Olivia. E todas as cópias. Eu pensei. Os registros eram uma vantagem valiosa, mas mantê-los significava ficar presa ao Daniel e a Morgan Klein. Talvez houvesse liberdade em deixá-los ir. Concordo, disse eu finalmente. Com uma condição. Jennifer Parker recebe uma indemnização equivalente a 2 anos de salário e uma carta de recomendação para o seu próximo cargo. As sobrancelhas de Daniel ergueram-se ligeiramente. Jennifer, a minha assistente? Mantive a minha expressão neutra, sem revelar nada sobre o papel de Jennifer no fornecimento dos e-mails. Ela foi apanhada no meio de uma situação desconfortável. Quero garantir que ela seja tratada com justiça. Um momento de cálculo e depois de compreensão surgiu nos olhos de Daniel. Ele sabia. Mas provar o envolvimento da Jennifer seria difícil, e ir atrás disso só iria prolongar o nosso conflito. Aceitável. Ele concordou. Ela estava a planear ir embora de qualquer maneira. Com os termos principais estabelecidos, os nossos advogados começaram a redigir a linguagem e a esclarecer pormenores. Às 17 horas, tínhamos um acordo-quadro que seria formalizado nas semanas seguintes. Quando a reunião terminou, o Daniel pediu-me um momento a sós comigo. A Rita pareceu preocupada, mas eu acenei com a cabeça. Quando a sala ficou vazia, Daniel e eu sentamo-nos frente a frente. A mesa de conferências separava-nos como o abismo que se abrira no nosso casamento. Por que é que o fizeste? Perguntei. A pergunta que se arrastava desde aquela mensagem de texto no nosso aniversário de casamento. 15 anos, Daniel. Foi o tédio? Por direito? O quê? Ele pensou por um momento. Depois respondeu com uma honestidade inesperada. Poder. O sucesso. Isso muda-nos. Faz-nos acreditar que merecemos mais, que as restrições normais não se aplicam a nós. Isso não é uma explicação, é uma desculpa. Talvez. Ele encolheu ligeiramente os ombros. Mas é a verdade. Comecei a acreditar na minha própria mitologia. O brilhante Daniel Morgan. Uma história de sucesso feita por mim próprio. Esqueci-me da parceria que tornou isso possível. Não te esqueceste, corrigiu. Apagaste-a deliberadamente. Diminuiu as minhas contribuições. Tratou-me como um cúmplice do seu sucesso em vez de um parceiro na sua criação. Ele não negou. E agora? Esta tua empresa é para me provares alguma coisa? No início, era, admiti. Mas, já não. Agora trata-se de recuperar o potencial que pus de lado para te apoiar. Trata-se de construir algo que reflita a minha visão, não a tua. Daniel acenou lentamente com a cabeça. Tu vais conseguir. Sempre foste o melhor analista. O elogio, sincero ou estratégico, não importava. Eu não precisava mais da validação dele. Adeus, Daniel. Levantei-me juntando as minhas coisas. Espero que encontres o que procuras com a Sofia, ou quem quer que venha atrás dela. Quando cheguei à porta, ele chamou-me. O carro, o meu Aston Martin. Vendeste-o só para me magoar? Fiz uma pausa. Depois virei-me para trás. Não. Vendi-o porque foi uma decisão financeira acertada. Um ativo com fraco desempenho convertido em capital de risco. Tu ensinaste-me isso. O seu riso de surpresa seguiu-me até o corredor, onde a Rita estava de espera. Está tudo bem? Perguntou ela. Mais do que bem, respondi. Acabou. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao escritório. O peso do confronto com o Daniel tinha se dissipado, deixando espaço para a excitação de construir a Morgan Financial Analytics. Megan já lá estava, a organizar os materiais para a minha reunião com o Comitê de Investimentos de Sarah Levinson. Os advogados de ontem enviaram isto, disse ela, entregando-me um envelope grosso.
E a senhora Levinson telefonou pessoalmente para confirmar a reunião do comitê de terça-feira. Abri o envelope e encontrei o acordo formal, em grande parte como tínhamos discutido, já assinado por Daniel. O nome Morgan continuaria a ser meu. O acordo financiaria a expansão da empresa. A não concorrência dava-me espaço para construir a minha base de clientes, respeitando os limites profissionais. Não era apenas uma vitória. Era a liberdade. O meu telemóvel recebeu uma mensagem de Jennifer Parker. Acabei de apresentar a minha demissão. 2 anos de indemnização aprovados. Obrigada. Se precisar de uma assistente executiva, avise-me. J. Eu sorri, escrevendo de volta. A vaga pode estar a abrir em breve. Falamos na próxima semana. Kate chegou ao meio-dia, com champanhe e cupcakes. Celebração da vitória? Parece-me apropriado. Concordei, aceitando um copo. Embora pareça menos com vitória e mais com libertação. A libertação, então, propôs Kate, levantando o seu copo. E a Morgan Financial Analytics, construída com um Aston Martin e alimentada por uma vingança justa. Eu ri-me. Não se tratava de vingança. Não inteiramente, pelo menos. A expressão de Kate era cética. Vender o seu bem mais precioso para financiar o negócio que ele disse que não podias construir? Isso é vingança de livro didático, mana. Talvez, admiti. Mas a melhor vingança não é a destruição. É a criação. Construir algo que ele disse que eu não podia construir. Ter sucesso onde ele previu que eu iria falhar. Profundo. Kate provocou. Mas continuo a adorar que tenhas vendido o carro dele. No final da tarde, Victor Chen ligou para confirmar os planos para o jantar. Uma sessão de estratégia para o próximo simpósio Chicago Women in Finance. O painel iria posicionar a Morgan Financial Analytics como líder na identificação de oportunidades de investimento negligenciadas em empresas lideradas por mulheres. Como é que correu a reunião com o Daniel? Perguntou ele. Melhor do que o esperado, disse-lhe eu. Chegamos a um acordo que nos permite avançar de forma independente. E ele aceitou que mantivesse o nome Morgan? Eventualmente, confirmei. Depois de termos revelado que sabíamos das provas forjadas. O assobio baixo de Victor transmitiu a sua apreciação pela manobra. Checkmate. Bem jogado. Olivia! Eu tinha bons aliados, reconheci. O vosso apoio fez uma diferença crucial. A comunidade financeira está a observar, aconselhou Victor. Os seus próximos passos vão definir a Morgan Financial Analytics aos olhos deles. A Fundação Levinson pode ser um fator de mudança se a conseguir. Tenciono fazê-lo, assegurei-lhe. A minha apresentação está pronta. Depois de terminar a chamada, passei o resto da tarde a refinar a minha análise para a Fundação Levinson. Sem a sombra das ameaças de Daniel a pairar sobre mim, podia concentrar-me totalmente no trabalho em si, os padrões complexos de comportamento, do mercado, a identificação de oportunidades subvalorizadas, a precisão da análise financeira que sempre fora a minha verdadeira paixão. Às 18 horas, a Megan entrou no meu gabinete. Está aqui uma pessoa para o ver. Ela diz que é importante. Eleanor Morgan estava na recepção, impecavelmente vestida como sempre. A sua expressão era ilegível enquanto observava o espaço modesto, mas profissional da Morgan Financial Analytics. Eleanor. Cumprimentei-a cautelosamente. Isto é inesperado. Podemos falar em privado? Pediu ela. No meu gabinete, ela recusou o lugar que lhe foi oferecido, preferindo ficar de pé. Posicionamento de poder. Uma característica da família Morgan. O Daniel falou-me do vosso acordo, começou ela. Devo dizer que estou surpreendida por ele ter permitido que mantivesse o nome. Ele não tinha muita escolha, respondi com firmeza. Mas duvido que tenhas vindo aqui para discutir isso. Ela estudou-me com uma nova consideração. Não. Eu vim para entender uma coisa. Durante todos estes anos,
via como a mulher que casou com o meu filho pelo seu potencial. A alpinista social que reconheceu o seu brilhantismo e se ligou a ele. Quase interrompi para a corrigir, mas ela continuou. Estava enganada. Tu viste o potencial dele, sim, mas também o potenciaste, dirigiu-o. O Daniel que construiu o Morgan Klein foi moldado pela tua influência, pela tua orientação. Eu não reconheci isso até agora. Isto foi o mais próximo de um pedido de desculpas que a Eleanor Morgan alguma vez teria. Por que a mudança de opinião? Eu perguntei. Ontem almocei com Victor Shen, explicou ela. Ele partilhou algumas ideias sobre as suas contribuições para o sucesso da Morgan Klein ao longo dos anos. Contribuições que o Daniel nunca reconheceu publicamente. Fiz uma nota mental para agradecer ao Victor por esse apoio inesperado. O que é que acontece agora? Perguntei. Estás aqui para negociar em nome do Daniel? Não. A expressão de Eleanor suavizou-se ligeiramente. Estou aqui porque a Morgan Financial Analytics tem o nome da minha família. Queria ver com os meus próprios olhos que tipo de administrador tu serias. Ela dirigiu-se para a porta, depois fez uma pausa. A Fundação Levinson seria um excelente primeiro cliente. A Sarah e eu fazemos parte da direção do Metropolitan Museum. Posso ter mencionado a vossa abordagem inovadora ao investimento em empresas lideradas por mulheres. Com esta bomba de despedida, Eleanor Morgan saiu tão regaladamente como tinha chegado, deixando-me momentaneamente sem palavras. O meu telemóvel recebeu uma mensagem de Kate. Jantar no Maple em Ash para celebrar a sua vitória? Eu pago. Eu sorri respondendo. Combina para as 8h. Tenho de acabar um trabalho primeiro. Quando a noite se instalou em Chicago, fiquei à janela do meu escritório a observar a transição da cidade do dia de trabalho para a vida nocturna. Algures do outro lado da cidade, Daniel estava na sua penthouse, talvez já a reconstruir a sua vida com Sofia ou com alguém novo. O pensamento não trouxe dor, nem arrependimento, apenas um reconhecimento distante de um capítulo encerrado. Minha secretária guardava o futuro, propostas de clientes, materiais de marketing, análises financeiras com o logótipo da Morgan Financial Analytics. A empresa nascida da traição, mas construída com base na experiência. Financiada por um Aston Martin, mas alimentada por 15 anos de ambição reprimida. 3 meses depois, a Morgan Financial Analytics tinha ultrapassado até as minhas projeções optimistas. A Fundação Levinson tornara-se o nosso cliente âncora, o seu apoio abrindo portas em toda a comunidade financeira de Chicago. Tínhamos aumentado para uma equipa de 6 analistas e mudamo-nos para escritórios maiores no mesmo edifício. Daniel e eu finalizamos nosso divórcio com um mínimo de drama. Ele tinha estabilizado a Morgan Klein após o choque inicial da nossa separação e aparentemente tinha aprendido a lição sobre fabricar provas. Sofia já não estava em cena, substituída por uma associada legal da firma dele, de acordo com as fontes impecáveis da sociedade de Kate. Já raramente pensava nele. Ocasionalmente, o seu nome aparecia nas notícias financeiras ou eu via o seu novo Tesla, o substituto do Aston Martin, no trânsito. Mas esses momentos produziam apenas um reconhecimento distante, como se eu estivesse a reconhecer um conhecido de uma vida anterior. A minha transformação de mulher de uma empresa em diretora-geral não foi isenta de desafios. Algumas portas permaneceram fechadas para mim, clientes leais a Daniel ou intimidados pela nossa ligação, mas para cada porta fechada, 2 outras se abriam. Especialmente entre a crescente comunidade de mulheres empresárias de Chicago que buscavam orientação financeira de alguém que entendia tanto de números quanto de ambição. No aniversário da fundação da minha empresa, exatamente 1 ano depois de Daniel ter cancelado o nosso jantar do 15º aniversário de casamento, organizei uma celebração no Le Ciel, o restaurante onde era suposto celebrarmos. A simetria não passou despercebida à minha equipa, embora eu nunca o tenha reconhecido explicitamente. Quando me dirigi aos meus funcionários, clientes e apoiantes reunidos,
A viagem do ano passado tornou-se perfeitamente clara. Há um ano, tomei a decisão de recuperar a minha identidade profissional, disse-lhes. Não por raiva ou vingança, mas porque reconheci que a experiência que desenvolvi ao longo de 2 décadas não deveria permanecer na sombra. A Morgan Financial Analytics nasceu desse reconhecimento. Levantei o meu copo. A todos vós que arriscaram numa nova empresa com grandes ambições. Aos clientes que nos confiaram o seu futuro financeiro. A equipa que tornou possível o nosso sucesso. E ao caminho que temos pela frente. Enquanto os aplausos enchiam a sala, vi Victor Chen a levantar o seu copo com particular entusiasmo da sua mesa, perto da frente. Ao seu lado estavam Jennifer Parker, agora minha assistente executiva e diretora de operações, e Kate, que tinha desenhado os nossos escritórios alargados com o seu toque característico. A celebração continuou até tarde da noite. Eu circulava, entre os convidados, aceitando felicitações e discutindo oportunidades futuras. Era quase meia-noite quando finalmente me afastei, deixando a festa nas mãos competentes de Kate. Lá fora, a noite de Chicago estava cheia de possibilidades. Respirei fundo, saboreando o momento de realização. O meu telemóvel recebeu uma mensagem de texto. Rita Chen a partilhar a notícia de que a Morgan Financial Analytics tinha sido nomeada para o prêmio Empresa Revelação do Ano do Chicago Business Journal. Mais um marco. Outra validação. Quando me dirigia para o carro que me esperava, passei por uma figura familiar ao lado de um Aston Martin reluzente. Não o antigo DB11 do Daniel, mas um modelo mais recente em prateado. Victor Chen sorriu e ofereceu-me as chaves. Feliz aniversário, disse ele. Achei que ias gostar do simbolismo. Eu ri-me, abanando a cabeça. O simbolismo é perfeito, mas eu não preciso de um Aston Martin. O meu Audi funciona muito bem. Não é uma questão de necessidade, disse Victor. Por vezes, trata-se de marcar um momento, reivindicar uma vitória. Além disso, comprei-o num leilão na semana passada. O anterior proprietário fez algumas más escolhas de investimento recentemente. Teve de liquidar os seus bens. Daniel. A constatação foi surpreendente e estranhamente adequada. Uma volta ao quarteirão? Victor sugeriu. Para fechar? Hesitei. Depois aceitei as chaves. O motor ronronou com o mesmo som característico que me lembrava do carro do Daniel. Mas desta vez, eu estava no lugar do condutor. Passamos pela Baixa de Chicago, com as luzes da cidade a refletirem-se nas superfícies elegantes do Aston. Não era um substituto para o que eu tinha vendido, mas um símbolo de como a roda tinha girado completamente. Não vou ficar com ele, disse ao Victor quando regressamos ao restaurante. Mas obrigado pelo momento. Nunca esperei que o fizesses, admitiu ele. Já está doado para o leilão de caridade do hospital pediátrico no próximo mês, em teu nome. Eu sorri, reconhecendo a resolução perfeita. Ainda melhor. Mais tarde nessa noite, enquanto estava na varanda da minha nova penthouse, com vista para o lago Michigan, refleti sobre a viagem que me tinha trazido até aqui. Não apenas o ano que se seguiu à venda do carro do Daniel, mas os 15 anos anteriores, anos em que permiti que as minhas próprias ambições fossem suplantadas pelas dele, em que aceitei o papel de esposa solidária em vez de parceira igualitária. O erro não tinha sido apoiar os sonhos do Daniel. O erro tinha sido render-me aos meus próprios sonhos. A Morgan Financial Analytics representava a recuperação desses sonhos, a analista que eu tinha sido, a líder em que me tinha tornado, a diretora executiva que estava destinada a ser desde o início. O meu telefone tocou com uma última mensagem de texto da noite, da Kate. Vi-te a passear num Aston Martin. Já estás numa crise de meia-idade? Eu ri-me respondendo. Estou só a fechar um círculo. A vista é melhor do lugar do condutor. Enquanto as luzes de Chicago cintilavam lá embaixo, ergui o meu copo à mulher que tinha redescoberto, aquela que tinha estado sempre lá, à espera do momento perfeito para emergir. A mulher que transformou a traição em oportunidade, a perda em criação,
Um fim num começo. A mulher que vendeu o carro desportivo do marido e construiu o seu próprio império. Não por vingança, mas por recuperação. E isso tinha feito toda a diferença. A seguir, tem mais 2 histórias de destaque no vosso ecrã. Se esta foi bem-sucedida, não vão querer deixar passar estas. Basta clicar e vê-las. E não te esqueças de gostar, subscrever e ativar o sino de notificação, para não perderes nenhum carregamento nosso.